Olá pessoal, estamos iniciando hoje mais um vídeo com dicas de como sair do zero com a bioestatística computacional utilizando o software da GraphPad, o Prisma. A versão que a gente vai utilizar aqui nesse vídeo, como vocês já sabem, é a versão 7. Então, na dica de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a curva de sobrevida. Então, as curvas de sobrevida ou de mortalidade, elas apresentam um tópico aqui separado no nosso software, no tópico de Survival. Então, os gráficos de sobrevida correspondem a gráficos que indicam a quantidade de indivíduos de uma população, por exemplo, que sobrevivem a um determinado período de tempo. E em muitos estudos clínicos e experimentais, esse intervalo de tempo ele pode ser utilizado para verificar se determinado tratamento altera ou não a sobrevida de determinado indivíduo ou de determinado animal em um ensaio clínico ou experimental. Então, só para a gente aplicar, esse tipo de gráfico, vamos a um exemplo. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo só para a gente tentar colocar em prática como utilizar esses gráficos de sobrevida. Então, temos aqui no enunciado: um grupo de pesquisadores deseja investigar a influência de uma dada proteína frente à sobrevida de camundongos infectados com uma cepa bacteriana padronizada em seu laboratório. É sabido que os camundongos infectados com essa cepa apresentam 100% de mortalidade até o 10º dia pós-infecção. Para analisar os efeitos dessa proteína, foram padronizados dois grupos, infectados com 10 elevado à terceira CFU por camundongo via endovenosa, contendo 11 camundongos em cada grupo. Os grupos são grupo infectado não tratado e grupo infectado e tratado com a proteína. O objetivo deles é verificar se a proteína apresentou um aumento na sobrevida desses animais em relação ao grupo infectado não tratado. A mortalidade dos animais de cada grupo encontra-se descrita na tabela abaixo. Então, aqui a gente tem os dias analisados, o grupo infectado não tratado, então a quantidade de animais que morreu em cada dia respectivamente, e aqui o grupo infectado tratado com a proteína. Então, como que a gente vai colocar esses dados na nossa planilha no Prisma? Então, lá no Prisma, a gente vem aqui na aba Survival e vamos entrar com os nossos dados aqui na primeira opção. Vamos pedir para criar a tabela. Sempre aqui na coluna X, a gente vai colocar o período analisado. Então, seja dias, meses, anos ou horas, a gente vai colocar aqui na coluna X. Então, nesse exemplo, o que a gente vai avaliar é o período em dias, porque a gente vai avaliar durante 10 dias. Então, em X, eu vou colocar dias. E nas colunas Y são referentes aos grupos analisados. Então, os grupos que temos são grupo infectado, e o grupo infectado mais tratado com a proteína. Então, o Prisma, para quem não sabe, vai trabalhar com uma linguagem como se fosse uma linguagem binária. Então, ele vai considerar 1 para morte e 0 para número censurado ou os animais que ainda estão vivos. Então, aqui, em relação aos dias, vamos lá no nosso exemplo. No dia 1, morreram 2 animais do grupo infectado e não tratado e nenhum animal no grupo tratado. Então, a gente volta lá na nossa planilha. Então, no dia 1, morreu 2 animais infectados e nenhum no infectado e tratado. Como eu disse,
o Prisma vai trabalhar com a linguagem binária. 1 para morte, 0 para animal censurado ou para vida. Só que morreram 2 animais no grupo infectado. Eu não posso simplesmente vir e colocar o número 2, porque o Prisma não vai considerar esse valor no cálculo. O que eu vou colocar? Eu vou colocar o número 1 para morte e vou repetir o número 1 e repetir o dia 1. Então, no dia 1, morreram 2 animais do grupo infectado. Vamos lá ver no próximo dia. Então, no dia 2, morreu um animal infectado não tratado e um animal infectado e tratado. Então, no dia 2, um animal infectado e um animal infectado e tratado. No dia 3, morreram 2 animais infectados não tratados e nenhum animal infectado tratado. Então, no dia 3, morreram 2 animais infectados e nenhum infectado e tratado, certo? No dia 4, morreram um animal do grupo infectado e nenhum animal do grupo infectado e tratado. Então, dia 4, um animal do grupo infectado. No dia 5, mais um animal do grupo infectado e 2 animais do grupo infectado e tratado. Então, dia 5, um animal do grupo infectado e 2 animais do grupo infectado e tratado. No dia 6, 2 animais do grupo infectado e não tratado. Então, dia 6, 2 animais do grupo infectado e não tratado e 2 animais do grupo infectado e tratado. Então, 2. No dia 7, um animal do grupo infectado e um animal do grupo infectado e tratado. Então, dia 7, 1 e 1. No dia 8, um animal do grupo infectado e nenhum do grupo infectado e tratado. Então, dia 8, um animal do grupo infectado e nenhum do grupo infectado e tratado. No dia 9, não tivemos morte em nenhum dos grupos. E no dia 10, 2 mortes no grupo infectado e tratado. Então, dia 10, 2 mortes do grupo infectado e tratado. Lembrem-se sempre de colocar os dias referentes a cada morte. Por exemplo, como aqui repetem 2, 6, se eu deixar só o número 6, se eu deixar só esse 6 aqui, o Prisma não vai computar esses valores que não tenham o dia respectivo. Então, certo. Lembra que no enunciado ele disse que utilizou um N com 11 animais para cada grupo? Se a gente for contar quantos animais tem em cada grupo respectivo, a nossa conta tem que fechar com 11 animais. Então, vamos verificar aqui. No grupo infectado não tratado, quantos animais a gente tem? Eu vou usar o Excel aqui só para ficar mais fácil. Então, soma. No grupo infectado e não tratado, eu tenho os 11 animais. Então, os 11 animais morreram. E no grupo infectado e tratado, eu tenho 8 animais.
faltam 3 animais vivos, concordam? A gente tem que informar para o Prisma quantos animais a gente utilizou por grupo. Se a gente simplesmente deixar dessa forma, ele vai considerar um N de 11 animais para o grupo infectado e um N de 8 animais para o grupo infectado e tratado. Então, como que a gente informa para o Prisma qual N a gente utilizou para cada grupo? Colocando aqui no final do experimento quantos animais vivos ainda restaram. Então, aqui no grupo infectado, não restou nenhum animal vivo. Todos os 11 animais morreram até o 10º dia. E no grupo infectado e tratado, no 10º dia, até o 10º dia morreram 8 animais. Então, no 10º dia, ainda haviam 3 animais vivos. E como que a gente informa para o Prisma quais animais ainda estavam vivos? Ou qual o N do nosso grupo, né? Qual o N amostral o nosso grupo apresenta? Colocando como número censurado ou animal vivo. E qual que é o número para animal vivo? É o número 0. Então, 1 para morte, 0 para número censurado ou para vida. Então, aqui no dia 10, ainda restaram 3 animais, concordam? 8 para 11, 3. Então, vou informar para o Prisma que ainda restaram 3 animais vivos no grupo tratado. Então, aqui no dia 10... eu coloco 3 números zeros, que são os animais que ainda ficaram vivos. Então, o preenchimento da nossa planilha, da nossa tabela, é dessa forma. 1 para animal morto, ou indivíduo morto, e 0 para número censurado, ou para indivíduo ou animal que ainda está vivo. Então, feito o preenchimento correto da planilha, vamos analisar agora se há ou não diferença entre essas duas curvas. Nesses gráficos de sobrevida, nesses gráficos de survival, o Prisma já realiza automaticamente a análise estatística. Então, não precisa da gente entrar em lugar nenhum. Basta vir aqui em resultados. E ele automaticamente, aqui em comparação das curvas, ele já solta a análise estatística. Então, a análise estatística que a gente vai utilizar para comparar essas duas curvas é a análise de long rank com teste de Montel-Cox. Então, de acordo com essa análise estatística, há sim diferença significativa entre as duas curvas. Então, considerando que a nossa hipótese nula é que não existe diferença entre os animais infectados e os animais infectados e tratados, de acordo com o nosso valor de P, a gente rejeita a nossa hipótese nula e aceitamos a nossa hipótese alternativa. Qual seria a nossa hipótese alternativa? Que os animais tratados com a proteína apresentaram um aumento na sobrevida comparada apenas aos animais infectados. E a gente pode, então, rejeitar a nossa hipótese nula e aceitar a nossa hipótese alternativa. Então, vamos ver como ficou o nosso gráfico. Então, aqui, em dados, ele vai trazer para a gente essa janela para a gente escolher que tipo de gráfico que a gente quer que o Prisma solte. Eu gosto bastante desse tipo de gráfico aqui, que traz os pontos, né? E cada grupo ele vai apresentar um símbolo diferente. Então, eu acho que visualmente falando, ele apresenta uma representação mais fácil, né? O leitor consegue bater o olho e identificar pelo símbolo ou pela cor da linha de qual linha representa qual grupo. Eu vou deixar aqui para ele mostrar todos os pontos e eu quero que ele solta os resultados em porcentagem.
Caso vocês queiram que ele solte em números fracionários, a gente pode escolher essa opção aqui de cima, mas eu vou pedir que o Prisma solte os resultados em porcentagem. Caso vocês queiram que o Prisma solte o resultado com o valor do erro padrão, basta vocês escolherem esse terceiro gráfico aqui. Então, ele solta em porcentagem e ele permite também soltar com o erro padrão, ou ainda do Prisma soltar com um intervalo de confiança de 95%. Mas visualmente falando, eu prefiro que ele solte todos os pontos sem esse erro padrão. E aqui, como vocês podem ver, esse gráfico está disposto aqui na imagem, que ele solta os resultados em porcentagem de sobrevida. Então, aqui em 100%, em 100 a gente tem 100% de sobrevida, e essa porcentagem de sobrevida vai reduzindo. Vocês podem escolher também o gráfico ao contrário, que aí está relacionado com a porcentagem de morte, porcentagem de mortalidade. Então, ele fica aqui porcentagem de mortalidade em 0% e vai aumentando até 100%. Eu vou deixar o meu como porcentagem de sobrevida e vou dar um OK aqui. Então, visualmente falando, para ficar visualmente mais didático, para a gente observar esses resultados, eu vou alterar aqui as cores das linhas e eu posso alterar também os símbolos. Então, aqui no grupo infectado, na legenda, eu vou dar um duplo clique no grupo infectado e o Prisma vai trazer pra gente essa janela, na qual eu posso escolher a cor do símbolo. Então, eu vou deixar para o meu grupo infectado o símbolo em vermelho. Aqui, se eu quiser escolher o formato do símbolo, eu posso escolher. Então, aqui o Prisma traz uma série de ícones para a gente escolher. Ele ainda traz a opção da gente escolher outros símbolos, que são aqueles que o próprio Word traz para a gente, né? Então, diferentes símbolos ainda. Ele permite também a gente alterar o tamanho do símbolo. E aqui embaixo, a gente pode alterar a cor da linha que está conectando esses símbolos. Eu vou manter a cor no padrão vermelho, só que eu vou deixar essa linha que conecta um pouquinho mais claro. Mas aí, cada um escolhe, determina a cor da sua preferência. E aqui, vocês podem escolher também se vocês querem a linha contínua ou diferentes tipos de pontilhado. E aqui a espessura do traço. Eu vou deixar o meu traço um pouco mais grosso. E aqui, caso vocês queiram, por exemplo, colorir a área embaixo desse gráfico. Então, como vocês podem ver aqui, vou trazer a janela aqui para o ladinho, o Prisma coloriu essa área embaixo da curva. Eu particularmente não gosto que essa área fique colorida, então eu vou tirar aqui. Eu prefiro que fique mais limpo o meu gráfico, mas vai também do gosto de cada um. Eu achei essa minha linha aqui também muito espessa, então vou reduzir um pouco a espessura do meu traço. Vou alterar também a cor do meu grupo infectado e tratado. Então, como que eu faço? Aqui no dataset, como vocês podem ver, está selecionado apenas o grupo infectado. Eu quero passar agora para o grupo infectado e tratado. Eu posso fazer isso de 3 formas diferentes. Eu posso vir aqui e selecionar o grupo infectado e tratado. Ou eu posso vir aqui na setinha, então infectado, eu posso passar para cá
para determinar o grupo infectado ou tratado, ou ainda posso vir em global e aqui selecionar quais grupos eu quero aplicar a mudança. Então aqui, mais uma vez, selecionar o grupo infectado e tratado. E vou dar um OK aqui. Então eu quero alterar a cor do meu grupo, a cor do símbolo do meu grupo infectado e tratado. E eu vou deixar ele de azul. E vou alterar também o símbolo. Ele tá um quadrado e eu vou colocar esse losango aqui. E vou alterar também a cor da linha. Então basta eu aplicar e vou dar um OK aqui. Certo? Os meus dias aqui no eixo X, vou dividir aqui. A minha seta vai ficar com uma cruz dentro dela. E eu dou um duplo clique em cima desse eixo X. O prisma vai abrir novamente essa janela com o formato dos eixos. E eu vou tirar aqui para determinação automática. E eu vou inserir até qual é o dia máximo da minha análise. Então, eu analisei até o dia 10, eu vou deixar aqui o meu máximo de 10, o mínimo de 0. E eu quero intervalos de 2 em 2, ele está de 5 em 5. Eu quero intervalos regulares de espaçamento de 2 em 2. E aqui eu quero que entre esses intervalos que estão fracionados de 2 em 2, apareça um tiquezinho para mostrar onde que seria o intervalo de um dia. Então, eu vou dar um OK. Então, aqui o eixo X ficou dividido com intervalos de 2 em 2 até o dia 10, que foi o último dia de análise. E entre esse intervalo de 2 em 2, eu coloquei um tiquezinho para mostrar referente ao número intermediário. E eu vou fazer a mesma coisa para o eixo Y. Vou tirar aqui a determinação automática. Então, o meu máximo eu vou deixar o máximo de 100%. Eu quero que o eixo Y seja fracionado com intervalo de 25. E nesse intervalo de 25, eu quero que ele seja fracionado em mais 5 partes. Eu vou dar um OK. Certo? Então, aqui eu estou fracionando o meu eixo Y. Vocês podem notar que aqui no eixo Y, o título do eixo Y parece que ele está em negrito. E essa fonte dele parece estar diferente dessa fonte do eixo X, concordam? Então, como que eu padronizo isso? Eu posso vir aqui no eixo Y e ver, ele está em Arial 12 negrito. E eu quero a mesma coisa para o meu eixo X. Então, eu venho aqui, clico no eixo X, ele está Arial 12 e basta, então, eu adicionar o negrito. Certo? De que outra forma eu poderia alterar o esquema de cores do meu gráfico? Basta eu vir aqui em Change, nessas 3 bolinhas coloridas aqui, Change Color, e eu venho em mais esquemas de cores. O prisma, então, ele vai trazer uma série de esquemas de cores pré-definidos e eu posso escolher aquele que melhor se enquadra nas minhas coisas. Tá vendo? Eu vou cancelar aqui e vou deixar esse meu esquema de cores mesmo. E falta ainda a representação da diferença estatística. Como que eu represento aqui onde houve diferença? Eu venho em Draw, aqui ao lado direito, eu vou pegar essa linha,
Tá vendo que a ponteira do meu virou um lápis? E eu vou traçar uma reta aqui. Às vezes a pessoa gosta de representar apenas pela estrela aqui no final. Aí também é do gosto de cada um. Digamos que eu mandei esse meu gráfico para uma revista ou para o meu orientador. E o meu gráfico está em porcentagem de sobrevida. E a revista, ou então o meu orientador, pede para mim passar o meu gráfico para porcentagem de mortalidade. O que eu faço? Tenho que fazer o gráfico tudo de novo? Não. Basta eu vir aqui em Change e escolher aqui uma opção diferente de gráfico. Então, vou selecionar e passar o meu gráfico para porcentagem de mortalidade. Basta dar OK, que o Prisma já automaticamente atualiza o meu gráfico. Só a estrela aqui que ficou desconfigurada, mas aí vocês ajustam a estrela aqui na forma que ficar melhor para vocês. Certo? Digamos agora que eu quero fechar o meu gráfico. Eu quero delimitar o meu gráfico. Como que eu faço? O Prisma pode fazer isso? Pode. Como? Basta eu vir aqui no eixo X ou em qualquer um dos eixos, dar um duplo clique em cima do eixo. E aqui nessa janela que o Prisma abre, tá vendo? Dependendo do eixo que eu der o duplo clique, por exemplo, eu dei o duplo clique no eixo X. Então ele vai abrir nessa aba referente ao eixo X. Se eu der o duplo clique no eixo Y, ele vai abrir aqui nessa aba referente ao eixo Y. Mas em relação à delimitação do nosso gráfico, basta eu vir aqui em Frame. Então aqui embaixo, em Frame, ele pergunta o estilo desse frame. Se eu quero sem essa delimitação ou se eu quero colocar a delimitação com esses tiquezinhos. Colocar a delimitação com os tiquezinhos internos. Ou então, se eu quero deixar o meu eixo Y e o meu eixo X com esse espaçozinho, então eu não quero mostrar o zero, né, o início do meu gráfico. Ou eu quero delimitar o meu gráfico basicamente com uma linha plana e assim sucessivamente. Eu vou deixar o meu gráfico delimitado com essa linha plana. Então, eu vou aplicar e dar um OK. Então, aqui eu consigo fechar o meu gráfico. Delimitar o meu gráfico, certo? Aqui no dia 10, ele ficou em cima dessa delimitação. Então, eu vou adicionar mais um dia, vou adicionar o dia 11, só para não ficar muito em cima. Então, aqui, dia 11 e OK. Trazer aqui a diferença estatística, certo? Então, a aula de hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E caso tenham alguma dúvida, sugestão, podem mandar aqui pra gente, tá bom? Um abraço!